Mas ele falou: eu pediria o Pai, ele enviaria 72 mil anjos aqui para resolver esse problema. Um anjo já resolveria muita coisa. Mas ele falou: eu poderia pedir o envio de 72 mil anjos. Eu não preciso, eu não estou sendo preso, eu estou me dando em prisão. Eu não estou sendo assassinado, eu estou me dando na mão desses homens. Uma outra coisa curiosa é o que aparece no Evangelho de João, quando o pessoal está chegando e Jesus deixa os discípulos para trás dele, passa na frente dos discípulos e pergunta: quem vocês estão buscando? Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. E aí a Bíblia diz que eles recuaram e caíram. Eles andaram para trás e caíram. Se levantaram meio atordoados, talvez sem saber o que aconteceu. A Bíblia diz: todos caíram. O primeiro que caiu deles todos foi Judas, caiu antes. Porque Judas recuou de andar com Jesus. Quando a gente recua de andar com Jesus, a gente cai. E aí Jesus pergunta de novo: a quem vocês estão buscando? A Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu já disse que sou eu. Sou eu é o eu sou, né? Revelado a Moisés no monte, né? Senhor, aliás, revelado a Moisés na sarça ardente lá. Mas quem é o Senhor? Qual o seu nome para eu anunciar o Senhor lá no Egito? Olha, o Deus tal mandou eu vir aqui. Quem eu falo? Eu sou eu sou aquele que é. Então, diante do eu sou, ninguém consegue ficar de pé. O Salmo 27, versículo 2, é um texto que faz uma linguagem, ou faz um contexto paralelo com esse. Salmo 27, versículo 2, Arthur. Ele vai dizer lá o seguinte, quer ver? Ó? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então, quando eles foram para colocar a mão em Jesus, ele fala: Jesus de Nazaré, que vocês estão procurando? Sou eu. E eles recuaram e caíram, né? Recuaram e caíram. Judas estava no meio deles, como aquele que caiu primeiro, como aquele que caiu antes, né? E levou todos os outros à queda. Recuar, retroceder, cair é uma sequência. É uma sequência. Eu estava conversando com uma pessoa que caiu e disse para mim assim: pastor, eu estou tentando me levantei, estou me levantando, Deus está me levantando, estou tentando me refazer, estou tentando me levantar, estou tentando me refazer, mas é difícil, Então, não vale a pena recuar, não vale a pena retroceder, porque todas as vezes que eu vou recuar, todas as vezes que eu vou retrocedendo, o passo seguinte é queda. Entende? O passo seguinte é queda. Embora o texto aqui seja muito claro e nos deixa entender que ninguém é capaz de ficar de pé diante de Deus, quando Deus se pronuncia, de acordo com o que está escrito em Salmo 50, né? O Senhor vem e os montes se derretem diante dele. Ninguém aguenta a presença de Deus. Então, só de Jesus usar o termo, é o mesmo termo que Deus usou, sou eu. E ali está revelado a outra face de Jesus, a sua divindade. Sou eu sou. Fui eu que falei com Moisés, fui eu que dei as tábuas da lei, sou eu que controlo todas as coisas, todo o universo, todas as coisas que estão acontecendo, está sob meu controle. E ali a gente vê Jesus, diferente do Jesus que chegou ali com a alma angustiada até a morte. Ali a gente já vê um Jesus que já toma rédeas da situação e fala: Pedro, para com isso. Curou o soldado e se entregou e falou: pode me levar, vai embora todo mundo, pode me levar. Ali a gente já vê um Jesus que é Senhor da situação, né? Se por um lado a gente vê Jesus mostrando a sua fragilidade, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, no outro lado, ele não deixa que o propósito deixe de acontecer. Ele não impede o cumprimento do propósito, mas ele permite que o propósito cumpra a sua finalidade. Porque se Pedro consegue, corta a orelha de um, mata o outro, vamos fugir daqui, Jesus, o propósito vai ficando frustrado. Mas ele falou: chegou a hora. O que Jesus queria que passasse dele como cálice, passe de mim esse cálice, não é a morte na mão dos soldados, dos ímpios, dos malfeitores, como a Escritura diz. Ele queria que passasse
era a separação que haveria de ter da comunhão entre ele e Deus. Deus virou o rosto para Jesus no momento da morte da cruz, porque todo o pecado do mundo, ele representava todo o pecado do mundo naquela cruz. E Deus não podia contemplá-lo. E essa separação era angustiante demais, mais terrível do que a morte. Era isso que ele queria que passasse dele. Mas era um momento. Era um momento. Getsemane nenhum é permanente. Todo Getsemane é um momento. E depois do Getsemane, depois dos Getsemanes da nossa vida, vem a glorificação. Jesus passou pela angústia, foi preso, foi morto, mas depois foi glorificado. O que ele disse lá em João 17, quando ele fala: torna a dar para mim a glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo, foi dado depois de Getsemane. A glória. Então, o anjo talvez estivesse ali para encorajar esse Jesus. Passa por esse momento. É o cumprimento de um propósito. Esse momento tem que acontecer. Esse propósito tem que acontecer. Mas depois dele você vai sair mais forte. Depois do Getsemane a gente sempre fica mais poderoso. A gente sempre fica mais forte. Fica mais de pé. Depois do Getsemane. E Jesus nos mostra isso, né? Não dá para recuar. Não dá para retroceder. Quando o Getsemane acontece na nossa história, não dá para recuar, retroceder, porque senão a queda se torna uma realidade. No momento de Getsemane, muitas vezes a gente vai ter que dobrar o joelho, se prostrar como Jesus fez, muitas vezes sem palavras nenhuma para dizer para Deus, mas só o coração angustiado sendo apresentado diante dele, pedindo: renova-me, renova-me, e trazendo a memória que ele reina, trazendo a memória que ele é capaz de desfazer todas as obras do diabo. Cabe a nós, como disse Jesus aos discípulos, vigiar, para que o nosso coração também não seja seduzido, não caia na tentação de achar que não vale a pena servir a Deus. Foi isso que passou no coração de Judas. Valia mais a pena ter dinheiro do bolso do que ficar andando atrás desse tal de Jesus. Valia mais a pena. Então essa sedução, essa tentação poderia invadir o coração dos discípulos. Jesus falou: vigia, toma conta de vocês, vigia em oração, para que também não sejam seduzidos, como aconteceu com ele. E fica aí um recado para mim e para você, diante do Getsemane, na situação de angústia, na situação que bate a nossa porta. Às vezes ela começa pequenininha, mas a gente vai dando valor, ela vai crescendo e vai tomando forma, vai nos angustiando, vai nos manietando. A gente corre o risco de retroceder e cair nessa tentação. Isso é o que é, e é assim que vai ser. E a gente toca a vida para frente, nesse prisma, nessa direção, e o propósito de Deus não se cumpre na nossa vida, né? Jesus se levantou mais forte. Versículo 46, ele fala assim: levantai-vos, vamos que chegou a hora. A hora é agora, então se é agora, é agora. Encarou a realidade dele, encarou a realidade que tinha que enfrentar. Nós falamos no princípio aqui da sequência, né? Uma festa, uma antefesta, na verdade, o início de uma festa, já a festa mais importante do povo judeu, lá de um lado, que talvez dava para ver o pessoal se festejando lá. Do lado de cá, um grupo de 8 pessoas completamente indiferentes, que eram os discípulos, indiferentes, foram ali com o amigo Jesus, mas estavam indiferentes. Mandou a gente ficar aqui, vamos ficar por aqui. Ele deve ter uma reunião particular lá com Pedro, Tiago e João. Aí ele escolhe entre aqueles discípulos todos, ele chama Pedro, Tiago e João e deixa os 8 ali e vem para cá com os 3. Aí ele deixa os 3 aqui e vai mais adiante. Há momentos em que é só a gente e Deus, mesmo que os melhores amigos estejam por perto, mesmo que existam na nossa vida Pedro, Tiago, João, que são amigos mais próximos, confidentes, pessoas fortes como Pedro, pessoas confiáveis como João, pessoas, como é que eu vou dizer, austeras, firmes como Tiago, ainda que estejam as melhores pessoas do nosso lado, há momentos que é só eu e Deus, há momentos que é só você e Deus. O Getsemane cobra isso da gente, um encontro com Deus, uma angústia que só Deus é capaz de compreender, e é só com Ele que você tem que se desabafar.
Só com ele você tem que falar. O que está diante de Pedro, Tiago e João é uma superficialidade. Tanto é que eles foram tomados pelo sono. Eles não estavam espantados, com medo. A angústia que estava no coração de Jesus não conseguiu chegar no coração deles. Eles não compreenderam a profundidade do que estava para acontecer. Eles não compreenderam o risco, inclusive, que eles estavam correndo. Jesus fala: vigia, gente, presta atenção, vigia em oração. Vocês estão correndo risco e nem sabem. Então há coisas que acontecem na nossa história, na nossa vida, quando Deus nos leva para o Getsêmani. A gente vai levar os melhores amigos juntos para conversar, a gente vai desabafar com um, falar com o outro, mas não vai adiantar. O que vai adiantar mesmo, vai fortalecer a nossa vida, é se abrir com Deus. E há coisas que só Deus é capaz de fazer. Há momentos em que Deus envia anjos, como aconteceu. Lucas cita isso, né? Um anjo vinha e consolava, encorajava. Há momentos que Deus levanta anjos, estão do nosso lado e vão nos ajudar, vão falar conosco, vão tentar nos reerguer, vão tentar nos ajudar a continuar caminhando. Mas fazer o trabalho de dentro para fora em nós, só o Espírito Santo, só Deus. Nenhuma pessoa é capaz de fazer. Há momentos que a gente precisa de alguém para conversar. Diz que você está com o coração angustiado, com a alma repleta já, angustiado, já está no seu limite. Você precisa de um igual, alguém que possa sentar e conversar, sem julgar, te ouvir, só ouvir e orar contigo. Ele não conseguiu encontrar isso naqueles homens, naqueles 11 que sobraram. Ele não conseguiu encontrar ninguém com quem ele pudesse realmente se abrir. E ele precisou, então, toma conta que eu vou falar com aquele que é capaz. Ele foi um pouco mais adiante. Às vezes tem pessoas em festa, tem pessoas indiferentes, tem pessoas insensíveis, tem pessoas até com boas intenções, mas sem saber exatamente como fazer, né? E a gente continua perdido, mesmo no meio de tantas pessoas. A gente continua perdido, continua no Getsêmani, porque o Getsêmani verdadeiro ali, não era aquele jardim, mas era o que estava acontecendo dentro da alma de Jesus. Algo estava sendo pressionado dentro dele, né? Pessoas próximas angustiadas, indiferentes, né? A angústia muitas vezes consome a nossa energia, mas Deus envia anjos para nos consolar. A nossa natureza fraca pede um pouco mais de fé. Há momentos que a nossa natureza fragilizada, ela exige um pouco mais de fé. Ela clama por um pouco mais de fé, né? Mas a gente muitas vezes não tem como oferecer isso para ela. Mas quando a nossa fragilidade aumenta e a gente se prostra, Deus é capaz de nos levantar. O apóstolo Paulo, passando por um momento de angústia, ele vai dizer que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. As angústias que Paulo passava, ele clamava, ele pedia, ele insistia com Deus. Era angustiante para ele, aquele espinho na carne. Segundo o Hernandes Dias Lopes, a expressão espinho é como se fosse um empalamento, né? Um empalamento, um espeto que pegava de baixo até em cima, como um frango mesmo lá espetado totalmente. E as dores que ele sentia, o que ele sentia, o que ele passava, o que o angustiava, levava ele a orar 3 vezes ao dia, pedindo a Deus que livrasse ele daquilo. Mas Deus falou: não, faz parte do propósito, faz parte do propósito. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te animar, Paulo, vou te animar, te mostrando que a minha graça te basta. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quando eu acordo de manhã, a misericórdia de Deus se renova. É o anjo de Deus soprando, falando: vai, Cláudio, mais um dia. Mas e o Getsêmani? Ele vai continuar aí, mas vai embora, vai lá. Vai lá, com Getsêmani e tudo. O anjo está aqui. Se for preciso, 72 mil aparece. Mas vai lá, você vai ser forte, você consegue. Eu vou te fortalecer diante desse problema aí. A Bíblia diz que Deus nos fortalece, né? Eu te esforço e eu te ajudo. Porque na verdade o propósito de Deus é se revelar, é se fazer conhecido. E muitas vezes é só através de Getsêmani que a gente vai ver melhor quem é Deus. Só através dos olhos cheios de lágrimas, só através de muita angústia,
de muita dor, é que vai ser revelado para nós a quem de fato nós servimos, né? Foi assim que aconteceu no naufrágio com o apóstolo Paulo, onde ele falou: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo apareceu essa noite. E ele deixou bem claro que nenhuma alma aqui vai se perder, pode ficar tranquilo. Come, gente, pode comer. Apareceu um anjo para mim aqui e falou que podemos comer, que nossas vidas serão salvas. Vamos perder tudo, tá? Toda embarcação vai se perder, mas as vidas estarão seguras. E assim Deus fez. Então foram dias tenebrosos. Eles falaram: não víamos estrelas, lua, não vimos nada. Tinha momento, nem sabia se era dia, se era noite. Tudo escuro, tempestade, 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 tempestade. E o navio se perdendo e quebrando, jogando tudo fora. Só sobrou gente, mais nada. Pedaço de madeira que eles se agarraram para sobreviver naquela ilha chamada Malta. Porque uma tempestade no mar chamada Euroaquilão provocou toda aquela demanda nefasta contra a vida daqueles homens, daquela embarcação citada no livro de Atos dos Apóstolos. Como é que é o nome da sua tribulação? Como é que é o nome do seu Getsemane? Naquele contexto, Euroaquilão. Foi que destruiu a embarcação e quase levou à morte aquele monte de pessoas que Deus falou: vou preservar todo mundo. Mas ali Deus se revelou. E é também nas nossas angústias, nos nossos Getsemanes, diante dos nossos Euroaquilões da vida, é que Deus também vai se revelar para trazer refrigério. Não sei se você já passou por isso, pelo seu momento de Getsemane, onde você sentiu um refrigério de Deus. Mas é uma das melhores experiências que se pode viver. É angustiante, mas quando Deus se revela, fica muito claro: não estou sozinho. Parecia que Jesus estava sozinho. 8 discípulos ali, 3 discípulos mais para cá, e ele mais adiante, sozinho. Parecia que ele estava sozinho, mas na verdade todas as legiões de anjos estavam ao seu redor, o encorajando, não apenas um, mas todos o encorajando. Continua, Jesus, continua. Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: o primeiro Adão falhou, o segundo não falhou. Não falhou. Jesus cumpriu o propósito que lhe estava proposto. Há propósitos para a minha vida, há propósitos para a sua vida, há propósitos para a vida dessa igreja, que vão ser cumpridos, mesmo que a gente tenha que passar por alguns Getsêmanes por aí, mesmo que a nossa alma fique angustiada até a morte em alguns momentos. Mas se a gente não passar por esse momento tenebroso, a gente não vai ver a glória do outro lado. Então é preciso passar. Fica firme, vigia, ora, fica firme, para não entrar em tentação, para não ser seduzido a abandonar o propósito no meio do caminho, porque depois você tem que fazer o processo todo de novo, entende? Tem que seguir o processo todo de novo. Então é melhor, já está no processo, então segue adiante. Você não está sozinho, Deus está contigo. Segue adiante, vai orando, vai pedindo força a Deus, vai clamando a Deus, vai pedindo ao Senhor que te fortaleça diante das tribulações, A Bíblia diz que não vem tentação ou provação além das nossas forças, mas juntamente com as tribulações da vida, Deus promove um escape. Ele sempre dá um jeitinho a gente levantar e respirar. Ele sempre faz isso. Ele sempre fará. Que Deus nos abençoe. E assim como Deus no texto apresenta, assim como o texto nos apresenta, Deus fortalecendo Jesus e dizendo no versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Está tudo certo. É o propósito? Então, falei com Deus, passe de mim esse cálice, vai passar. Não tem outro jeito, não? É isso mesmo? Então é isso. Então é isso. Esse mesmo Deus que fortaleceu Jesus é capaz de me fortalecer, fortalecer você, fortalecer a igreja, diante de qualquer circunstância que o diabo possa produzir. Ele é capaz de nos fortalecer diante de qualquer situação que nós estejamos vivendo, diante de qualquer Getsemane que estejamos vivendo, ainda que nossa alma esteja sendo prensada como as azeitonas, mas o líquido que saía da azeitona alimentava toda uma nação em todos os sentidos, Curava porque fazia remédio, alimentava porque fazia comida, iluminava porque dela saiu o óleo para acender as chamas das candeias das casas, enfim, e um monte de outras
utilidades do azeite. Então, de nós também pode sair um líquido precioso, né? Pode sair uma essência preciosa que pode abençoar a vida de muita gente depois de ser prensado nos nossos Getsêmanes. De Jesus saiu o sangue precioso que garantiu a minha e a sua salvação. Mas ele precisou passar por esse momento para que o sangue dele, vertido na cruz, garantisse a nossa salvação. E assim é. Nossa vida poderá ser uma bênção muito grande para a vida de outras pessoas, se a gente resistir todo o processo e deixar que o propósito de Deus se cumpra. No final, Ele vai nos renovar, como nós cantamos. Ele vai nos renovar e vai mostrar que Ele é soberano, vai mostrar que Ele reina ainda e reinará para todos sempre, como diz as Escrituras. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe sobre a vida de cada um, o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus, que muitas vezes o sorriso está no nosso rosto, mas não está na nossa alma. O Senhor sabe que muitas vezes a força física está no nosso corpo, mas não está na nossa alma. Nossa alma está prostrada, sendo prensada, talvez por situações. E eu peço ao Senhor que nos fortaleça, assim como o anjo do Senhor estava ali para amparar Jesus, que essa palavra anunciada nessa noite possa ser o anjo do Senhor, que há de amparar os nossos corações, nos fortalecer e nos dar ânimo para seguir a caminhada, apesar de toda e qualquer possibilidade de Getsêmanes que venhamos a enfrentar. Tua palavra diz, ó Deus, que o caminho é apertado, Tua palavra diz que a porta é estreita, mas Tua palavra diz que é o caminho que conduz à salvação, é o caminho que conduz à vida eterna. Então, Senhor, em nome de Jesus, fortaleça-nos diante dos embates dessa vida, dos perseguidores da fé, dos falsificadores da fé, das tentações que tão de perto nos acompanham. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos fortaleça, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, o que nós oramos, nós te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos dê uma noite abençoada, um restante de semana abençoado na presença dEle. Lembrando aos irmãos que no próximo sábado, a partir das 14h30, nós teremos aqui na igreja o dia de ser criança, né? Dia de ser criança, virão as crianças lá do projeto AMAD, inclusive, conseguiram uma condução gratuita para trazer, certamente todos, né? Cerca de 30 crianças, certamente os pais ou alguns pais virão junto. Então, nossas crianças estarão aqui também. Então, vai ser assim uma grande festa. A palavra de Deus ao coração das crianças aqui, e é a obra de Deus se realizando. Então, que Deus nos dê graça e nos ajude a não nos esquivar, não sair fora desse propósito. Nossa missão é essa, ganhar almas, e as almas estarão aqui para serem ganhas, né? A gente vai ter essa oportunidade de orar com eles. Que Deus nos guarde, nos abençoe. Uma semana abençoada para os irmãos, uma boa noite. A gente se encontra então no próximo sábado.